Oi, tudo bom com vocês? Eu quero dizer que eu ia gravar esse vídeo com a câmera do meu celular, porque a resolução é melhor, mas aí a memória tava pequena e aí não ia durar, ia tipo, ter 3 minutos de vídeo, acho que não é legal. Eu quero começar agradecendo a todos vocês por estarem assistindo os vídeos, né? Especialmente o primeiro vídeo, que é o nosso contato maior. E quero dizer que eu fiquei muito feliz com essa corrente que nós estamos criando. Eu acho muito importante, eu acho muito saudável até a gente ter essa corrente direta, porque como eu falei lá no primeiro vídeo, né, a razão pela qual eu fiz o vídeo foi para que houvesse uma informação de quem tem na nossa língua, né? Uma coisa menos chocante, uma coisa menos científica, né? Mas mais de quem tem, do que passa, essas coisas. E eu fiquei muito feliz em ler cada comentário de vocês, respondendo as perguntas de vocês, quando dá. Aliás, eu respondo as perguntas, às vezes eu vejo as perguntas e não respondo na hora, porque às vezes eu não posso parar para falar com vocês ali, dando o tempo que vocês precisam, porque eu não quero responder tipo uma coisa muito rápida. Eu quero responder, saber o caso de vocês, geralmente eu faço assim. Aí eu gosto de responder dessa forma. E então, essa comunicação da gente está sendo incrível. E acho que é bom a gente manter esse canal aberto. Então, eu vou postando aqui os vídeos sobre a minha situação, a minha convivência, o meu tratamento, as minhas frustrações também. Eu acho sempre bom a gente manter essa corrente. Eu quero agradecer a cada um que viu o vídeo. Quero dizer que você não está sozinho, nós estamos nessa. E dizer que, além disso, que há dias difíceis, né? Há dias mais difíceis, há dias mais tranquilos, mas sempre há dias que nós vamos ter uma tristeza maior, né? Tendo os espasmos. Volto a dizer que eu não sou médica e eu não posso dar nenhum tipo de sugestão de remédio que eu não conheça. Tudo que eu falei no vídeo, a relação dos remédios que eu já usei, foram porque médicos me passaram. E eu passo tratamentos que eu conheço, que me deu um certo resultado, fora as coisas que eu não sei, eu não vou falar. Então, sobre os relaxantes musculares, né, o carbamazepina, que foi que eu usei, mas pra mim não deu resultado, de repente pra você sirva, mas pra mim não serviu. Em relação às terapias, né, acho bom. A acupuntura eu acho muito bom. Reflexologia também pode funcionar. Fora isso, o que eu não conheço, eu não indico, tá bom? E o que vocês me indicam também de remédios, eu sempre pego a indicação de vocês, vou pesquisar e eu vejo o que é. Eu acho que é um pouco perigoso a gente cair numa ideia de magia, né? Alguns remédios que as pessoas me indicam, a maioria desses remédios são remédios são antidepressivos. Antidepressivos, geralmente, eles causam dependência química. Então, tem alguns elementos nesses antidepressivos que causam esse relaxamento, digamos assim, mas isso causa uma dependência química. Então, ou seja, você vai tentar aliviar uma coisa causando outra. Então, cuidado com isso. Eu não sou muito a favor de antidepressivos, não. Não sou. Mas, se isso pra você funciona, ok. Mas cuidado para não acabarem criando outro problema, tá? A questão também da alimentação, acho que uma boa alimentação sempre ajuda, né, gente? A alimentação com magnésio, como já falaram. Mas é sempre bom buscar se alimentar melhor pra vida. Não é só pra diminuir espasmos, não. É pra vida. Uma alimentação mais saudável, ricas em legumes, em verduras e frutas, é sempre incrível. Mas o que eu quero falar nesse vídeo hoje especialmente é sobre o lado escuro, o lado solitário de quem tem espasmo hemifacial. Eu sempre falo, sempre pensei que o espasmo hemifacial é algo que você tem sozinho, é algo muito solitário. Porque não é algo que você ouve falar no dia a dia, né? Não é nenhuma doença que é comumente falada. Aliás, uma coisa que a gente tem que lembrar, eu acho, na minha opinião mesmo, nós não somos doentes. Eu acho que há coisas muito piores na vida
em questão de saúde, que nós temos nossa saúde intacta. Eu creio nisso. Então, o espasmo não pode matar você. O espasmo não vai causar para você nenhum malefício na sua saúde. O espasmo ele causa outros malefícios, né? Mas assim, quero dizer que a sua saúde está intacta. Você não vai morrer disso, tá bom? Isso não vai evoluir para um grau de que você tenha que contar os seus dias, por exemplo. Então lembra sempre disso, que poderia ser pior. Há doenças piores, inclusive doenças no rosto, que são muito, muito piores. Há deformidades faciais que não são reversíveis. Há deformidades faciais que acontecem de um dia para o outro. Há deformidades faciais que nada pode melhorar. Nada. Então lembra sempre disso, que poderia ser pior e que você não vai morrer. Tá? Pode ser uma bobagem falar isso, mas é verdade. Você tem a sua saúde intacta. Mas os espasmos, eles matam alguma coisa na gente. Eles matam a nossa autoestima. Eles matam a nossa vontade de querer sair da cama. Eles matam a nossa vontade de querer trabalhar. Eles acabam minando até a nossa criatividade. Né? Os espasmos, ele acabam nos vencendo a ponto de nós ficarmos deprimidos, num grau de depressão mesmo. Eu mesma, quando eu estive nos piores casos, nos piores momentos de espasmo, eu falo de mim mesma. Eu não queria sair de casa. Eu já cancelei, compromissos de visitar amigas que, tava fora do Brasil, veio pro Brasil e queria me ver, e eu não querer ir vê-la, para que meu rosto não ficasse exposto, para que ela não perguntasse o que é isso, o que é aquilo. E olha que é amiga íntima minha. Não é a pessoa que eu conheço na rua e pergunta o que é isso. É a amiga que já sabia que eu tinha, mas eu não queria mostrar a evolução do caso, que antes eu não tinha feito as aplicações com Botox. Então a gente fica cada vez mais incluso, a gente fica muito mais inclusivo no nosso quarto, a gente não quer sair. Então já cancelei compromissos, já deixei de fazer teste, achando que os espasmos iriam prejudicar minha atuação, porque os espasmos ele acabam com a nossa autoestima de maneira global. Não é só a autoestima estética, né? Que a gente fica eu vou sair, eu tenho que sair, essa cara torta e tudo mais. Não é isso. Nossa autoestima intelectual também fica comprometida, né? Eu conheço pessoas que trabalham publicidade, em banco, que são enfermeiros, que lidam com as pessoas o dia inteiro, na cara das pessoas o dia inteiro, e elas se sentem inferior com isso, porque você não quer sair de casa, você fica desconcentrado. Então a gente às vezes eu estava assim, até bem, mas quando eu ia trabalhar, os espasmos eles tiravam minha concentração, a ponto de eu não querer, a ponto de eu me atrapalhar em algum assunto e não querer mais sair de casa, entendeu? Então tudo evidencia, e isso acaba deixando a gente muito mais trancado em casa, no escuro, fechado. A gente começa a usar. Eu usava muita touca pra esconder, colocava o cabelo assim, tentava achar alguma maneira de esconder isso. E só sabe disso quem sente, só sabe disso quem tem. E as pessoas não entendem o que é isso. Elas falam, imagina, bobagem, que frescura. Aliás, ouvir isso é revoltante. Que frescura. A gente ouviu fica assim não, há coisas piores, né? Elas não sabem o que é isso. Embora eu acabei de falar que as coisas que é coisas piores, mas é no outro sentido que eu falei, não é no sentido desse como eu tô falando, que as pessoas falam pra gente sem nos olhar. E nós também ficamos às vezes agressivos, né? Porque essa deficiência que a gente tem, que acaba nos excluindo das coisas, faz que a gente fique uma pessoa agressiva, porque a gente tem raiva de ter isso, a gente tem raiva de ter uma coisa que a gente não pode controlar, a gente tem raiva de ter uma coisa que a gente não consegue medicar, a gente não consegue tratar, porque sempre o tratamento é uma coisa muito difícil de se conseguir e é paliativo, né? E quando eu estava tomando no começo os relaxantes musculares, eu ficava com o rosto mais relaxado, porém eu falava dessa forma, eu não tinha tônus facial nenhum para conversar com ninguém, então eu ficava brava por conta disso também. Mas eu quero dizer pra você, esses momentos que eu falei, há dias piores e há dias não tão ruins. Eu vou te falar pra você não para a sua vida por conta disso.
sabe? Se você trabalha, se você... Ou então faz o seguinte, ou então você escolhe aonde que você se sinta mais à vontade com seus espasmos, né? Por exemplo, no meu caso, há alguns testes que eu não faço mais, porque eu sinto tanta, digamos, vergonha de fazer, que eu acho que eu não vou conseguir o trabalho por conta dos meus espasmos. Por exemplo, teste de publicidade eu não faço mais, porque tem que fazer uma claquete onde eu tenho que sorrir, e esse sorriso que tá mais torto pode influenciar na escolha. E eu não quero passar por esse pensamento de ai, será que meu sorriso ficou torto, meu olho fechou, eu não consegui? Então, esse tipo de teste eu não faço. Faço outros. Então não é abrir mão de tudo, é abrir mão de algumas coisas que você percebe que te machuca, que te deixa encucado. Outra coisa é fique mais próximo dos seus amigos. Amigos que te conhecem antes disso, durante e agora. Porque eles sabem o seu processo, né? Eles sabem o seu processo. Então, evite se excluir desses amigos. Né? Os meus amigos, eles são muito legais, então eles não ficam perguntando ai, tá mais, tá menos. Geralmente eles fazem o oposto. Eles falam, nossa, você fez a aplicação? Tá tão mais tranquilo o seu rosto, não dá nem pra perceber. Às vezes eu esqueço que você tem. Isso é muito bom de escutar. Então, não se exclua dos seus amigos de verdade. Eu falo isso, gente, porque eu entendo muito bem o que é ter isso, tá? Inclusive, eu fiz a aplicação, acho que foi em agosto. Em agosto fiz a aplicação. Tá tudo certo, né? Aqui no olho tá ok. Ó, sorrio, fica uma coisinha muito, muito mínima, né? Mas o que eu fiquei triste foi na boca, porque o doutor, ele aplicou aqui, ó. Tá vendo? Se eu fizer assim, ó, o sorriso tá ok. Tá bem legal, assim, tipo, nada que, tipo, faça eu querer, tipo, ficar envergonhada. Porém, aqui, ó, parece que esse lado que ele não aplicou, que é o lado afetado. Inclusive, uma vantagem desse Neomesh é que ele aplica nos dois lados, tanto nesse que é afetado quanto no não afetado. Por quê? Se só aplicado no lado afetado, parece que o lado que não foi aplicado, o não afetado, é o afetado. Por exemplo, ó, quando eu sorrio, tá vendo? Esse lado aqui é o afetado, tá vendo? É mais contraído, tudo se contrai mais, ó. Esse aqui é o não afetado. Ó, incrível, tal. Quando eu abro, ó, tá vendo? O corredor. Parece que, enfim, fica estranho, né? Mas ele aplicou aqui, não precisava, mas ele falou, achou que tava caído, ele aplicou. Depois eu falei, na hora eu falei, ok, né? Você é o doutor, você sabe, mas depois eu fiquei muito puta com ele. Falei com ele, falei, olha, eu devia ter falado não pra você não aplicar, mas enfim, agora já foi, fiquei bem brava, porque no começo tava bem assim, ó, na boca. E isso causa mordidas, né? A gente morde a boca, morde aqui na parte de dentro. Mas enfim, poderia ser pior, poderia estar com a boca assim, não sei. Então eu fiz a aplicação em agosto, volto a fazer talvez em janeiro. Tá vendo? Ó, é horrível. Então como é que eu faço? Eu não sorrio assim para as pessoas, eu sorrio assim. Se eu fizer assim, na minha cabeça tá uma coisa totalmente assim, torta, né? Inclusive, as pessoas, elas falam pra mim assim que elas tentam disfarçar usando óculos escuro, algumas mulheres usam maquiagem, né, do lado que é afetado, algo mais nude, né. Eu acho que tudo vale, gente, tudo vale, desde que a gente não se esconda tanto, né. O óculos escuro é bom se seus espasmos só afetam seus olhos, usar um óculos eu acho bacaníssimo. Um óculos escuro ou mais escuro do que a armação de lente, tipo assim, né? Uma armação diferente, eu acho também interessante. Eu, no comecinho, como eu era mais no olho, e se ele ficava mais fechadinho, eu usava lápis na parte de dentro desse olho aqui, pra dar uma equalizada, assim, né? Maquiagem também ajuda no começo, né? Eu evito usar batons que são muito escuros, batom vermelho, batom mate, porque tá claro aqui, se eu pôr só um batom mate, minha boca fica desse jeito, assim, parece que tá 3 vezes pior, né? Então é sempre bom achar uma maneira que você consiga dar uma disfarçada. E outra coisa,
Para quem não conhece o que é espasmo, que convive com você e fala, ah, isso é tique, isso é nervoso, ai, meu primo meu teve isso, tudo mais, fala para essa pessoa o seguinte, explica para ela o que você tem, para que ela pare de achar que o que você tem é qualquer coisa. Então, se você conhecer uma pessoa, atende no seu serviço, alguém falar assim, ah, meu primo tem isso aí, ele levou um vento na cara, depois passou, você fala assim, não, o que eu tenho se chama isso, o que causa ele é por conta de uma veia que é em tal lugar, e isso não é um tique, não é um nervoso, não é uma mania, tá bom? Explica pra pessoa o que você tem. Fala pra ela, mostra pra ela. Eu faço muito isso, às vezes. Eu falo assim, não é, se você olhar aqui, que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma coisa que se chama espasmo hemifacial, que é uma compressão de uma artéria que comprime o músculo facial. E isso faz com que esses espasmos, esses puxões aconteçam. Não é tique, entendeu? Não também um vento. É isso. E como que se trata? Dessa maneira. A pessoa fica assim, não sabia, nossa. E ela para. E ela entende. E ela às vezes se solidariza com você. Ela vem, conheço alguém que aplica botox, conheço alguém que fez isso aqui. Entendeu? Ela muda a relação com você. Agora, isso é quando vale a pena, quando você precisa, no lugar de trabalho, no lugar de estudo, qualquer lugar não precisa fazer isso. Né? E a solidão, a tristeza da solidão de ter espasmo, ela é essa. É muito sozinha. E além de tudo, a sensação que a gente tem física é muito ruim. Imagina alguém puxando o seu rosto assim, de forma invisível, e você não consegue controlar. Você querer sair para paquerar. Né? Homens e mulheres querer sair para paquerar, olhar uma pessoa interessante, querer fazer um sorriso. No meu caso, eu sorrio assim. Quando eu quero, dar uma dentada, eu faço assim. Ou eu tô rindo assim, quando eu dou a boca agora, eu tô rindo assim. Não acredito, eu faço isso. Mas é o meu recurso, né? Mas eu não me não me excluo mais, né? Mas é complicado, a gente sabe que a gente fica pensando assim, ai, tá olhando meu olho, ai, tá olhando meu sorriso, ai, tá olhando minha boca, ai, tá olhando isso. E eu já vi casos das pessoas que me procuram que falam que brigam com o namorado, brigam com a esposa, porque o esposo e a esposa fazem gracinhas. E eu vou fazer um vídeo depois para as pessoas que não têm espasmos sobre as coisas que elas falam pra gente que nos machucam demais. As brincadeiras que não tem graça, que machucam demais. Então, é muito solitário. É por isso que eu acho que esse vídeo está sendo bacana, porque a gente consegue falar um com o outro sobre isso. Tem gente mais nova que tá na escola, tá no ginásio, tá no ensino médio, ensino médio, veja, adolescentes. Adolescentes são terríveis, às vezes, com a questão da imagem. Né? As crises de imagem são muito mais fortes na adolescência, porque a nossa cabeça ainda não está pronta para encarar essas coisas. E eu falo para você, adolescente que está assistindo, que tem essa questão, não se exclua, procura um meio de se fazer existir, mesmo com seus espasmos. Principalmente as meninas, né, que mexem muito com as meninas, os meninos também. Então, achar uma maneira de conviver com seus espasmos, de maneira que ele não te exclua, né? Procurem sempre estar perto dos seus amigos de verdade, não é tipo coleguinha, conhecido, amigo de verdade, porque eles vão te ajudar, eles vão ser o seu apoio, tá? Porque a gente cai em depressão, sim, a gente cai em pensamentos ruins, sim. Quantas vezes eu já me deparei comigo batendo no meu rosto, tipo, batendo mesmo, né? Tipo aqui, assim, dando tapa de raiva. É raiva, a gente tem raiva de ter uma coisa que não é fácil de cuidar, que não é barato, que não é perto, que é difícil de cuidar, que a gente tenta uma coisa, mas causa outra. Então, é muito complicado a gente ter isso, a gente tem isso sozinhos, Ninguém tem uma sensibilidade para ajudar a gente, para falar uma palavra de carinho, de conforto, não tem. A menos que a gente fale com nossos amigos mais próximos ou com os nossos parentes, explique para ele que você ouve deles te machuca. Enfim, a comunicação eu acho muito importante. A comunicação foi o que me fez fazer esse vídeo com vocês. A minha dor, a minha solidão, a minha depressão que fez fazer o vídeo do nada, com aquela toquinha na cabeça. Eu tava na minha cama quando eu fiz aquele vídeo. Eu falei assim, preciso falar com alguém.
foi quando eu abri a janela do meu quarto e fiz o vídeo. Hoje eu já estou melhor. Eu já coloquei brinco pra vocês, pus um batom na boca pra vocês. Pra mostrar que, apesar disso, a gente tem que andar pra frente, tá? Eu não faço roteiro para esses vídeos. Eu falo sempre daquilo que eu leio de vocês, recebo de vocês o que eu sinto e passo para vocês. Então, assim, é solitário, é deprimente, é depressivo, sim, mas não. Assim, eu acho que às vezes até saudável, quando a gente tá muito, muito, muito triste, a gente cair mesmo de cama e ficar um tempo, até aquilo passar. A gente não pode criar essa tristeza, sabe? Pode pegar a tristeza no colo e deixar ela lá. Não, tá triste? Deita um pouco, chora, xinga. Passou esse momento, bora pra frente. Não fica criando, alimentando esse monstrinho, sabe? Com tristeza, com frustrações, porque ele já tá ali. Se a gente alimentar e tudo mais, é pior pra gente. Então, buscar sempre uma maneira de superar isso. E quando tá triste, quando tá feliz, tá feliz. Eu sou muito passional. Então, não se entrega. Não se entrega. Quando você não aguentar mais, se estiver muito triste, você cai. Passa. Depois você levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. Cai, levanta e faz de novo. Cai, levanta e faz de novo. Cai, levanta e faz de novo. Volto a dizer, procure seus amigos mais próximos. Estejam sempre com eles. Não faça a bobagem que eu fiz de me afastar dos meus amigos. Explique para eles o que você tem no seu tratamento e ponto. Eles vão entender. Eles vão entender. Se eles forem seus amigos de verdade, eles vão entender. E eles entendem. Bom, eu quero terminar por aqui, que já estou me prolongando demais. Acho que eu falei repetidamente as coisas, mas eu acho que é sempre válido. Quero dizer que nós vamos manter esse canal, tá bom? Eu vou dizer para vocês se inscreverem aqui, para que nós possamos ter um contato mais próximo. Assim que eu lançar o próximo vídeo, vocês já vão ficar sabendo com as notificações. Quero dizer que podem me procurar na rede social, podem me procurar no Instagram, Fernanda Faran, no Facebook também, Fernanda Faran, e aqui também nos vídeos, tá bom, gente? Então vamos manter essa corrente, sim. Continue mandando para mim perguntas, suas histórias, seu tratamento, a gente vai trocando informação. E eu acho que isso é muito saudável, tá bom? Um beijo para vocês, bom domingo, boa semana e vamos manter de novo essa corrente, tá bom? Um beijo para todos. Tchau!